Irmãos, eu quero falar hoje sobre esse cenário que nós estamos vivendo aí, esse cenário da geopolítica. A gente está vendo também o reino de Deus, através das igrejas de hoje, passando por diversos processos, né? Mas eu quero falar de um reino que não se divide, de um reino que não terá fim, de um reino que não se abala, mas de um reino que permanece, né? Nós temos um Deus que Ele cuida de nós, que Ele conhece em detalhes a nossa vida, a nossa situação, e tudo aquilo que nós clamamos a Ele, atentamente Ele nos ouve e faz com que tudo coopere para o bem, né? Às vezes as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas também fazem parte do processo. Lá no fim vai dar tudo certo, lá no final nós vamos ter êxito, e as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas serão motivos de nós exaltarmos, engrandecermos e testificarmos daquilo que Deus faz. Esta essência, ela está em Deus. Ele nos fez e Ele fez todas as coisas, e de tudo aquilo que Ele fez, Ele tem uma habilidade muito grande para saber conduzir, né? E eu quero fazer menção aqui, irmãos, desde a madrugada de ontem para hoje, eu estive orando e buscando a Deus, porque eu prefiro, em vez de ficar aqui fazendo sermões, eu prefiro pegar o que a Bíblia diz lá no passado, trazer para o hoje e aplicar na nossa vida. Porque o que funciona é ser cristão, é ter um estilo de vida, é viver dentro de princípios, é saber que mesmo quando as coisas não são aprovadas pelos nossos olhos, mas se ela está dentro de um princípio divino, é ali que eu devo ficar. Se Deus falar, se o mundo inteiro falar que é vermelho, mas o Senhor pôr no meu coração que é azul, eu fico com o azul que Deus falou. E a palavra do Senhor para mim, ela é regra de fé e prática. E é isso que tem feito com que a nossa vida tenha dado certo. A gente passa pelas águas, mas elas não nos submergem. A gente pisa nos espinhos, mas eles não nos perfuram, e o Senhor continua nos conduzindo. E a gente sabe que o Senhor, Ele cuida de tudo em detalhes, né? Então, quando a gente pode usar a nossa vida como exemplo, diante da família, diante de amigos, diante de colegas de trabalho, porque são essas pessoas que conhecem o nosso testemunho. Porque é muito fácil ser crente aqui na igreja, difícil é ser crente segunda e terça lá fora, né? Domingo é mais fácil, todo mundo já levanta sabendo que vem para o culto e vem, e aqui é crente, mas é lá fora, no dia a dia, é que nós vamos dando o testemunho do nosso Deus e deixando que Deus opere, e Ele faz maravilha na nossa vida, amém? Então, irmãos, eu orando ao Senhor, eu fui para o livro de Daniel. Por que Daniel? Porque Daniel, quando você olha para o panorama da Bíblia, a nível de Velho Testamento, o livro de Daniel é o apocalipse do futuro. O livro de Daniel é um livro que até hoje ele ainda está se cumprindo. Muitas coisas aconteceram naqueles dias, muitas coisas estão acontecendo nos dias de hoje, e muitas coisas é para o tempo do fim, está selado, e só o Senhor poderá abrir este selo, que está lá em Apocalipse. Mas para nós é muito importante, irmãos, nós olharmos que a mesma luta que os irmãos passou lá no passado, são as mesmas que nós passamos hoje, não é diferente, não tem nada de estranho naquilo que houve no passado. Quando eu falo isso, é baseado em que você às vezes pode achar que a sua luta é uma luta particular, é uma luta atual, é um problema que você é culpado, você
foi escolha sua, mas eu quero te dizer que em todo tempo o ser humano não muda, o ciclo se repete, os problemas existem, mas Deus que resolveu o problema deles é o mesmo que permanece até os dias de hoje, resolvendo também nossos problemas. Posso ouvir um amém? Amém. Deus não mudou. A Bíblia fala aqui no livro de Daniel, e vale a pena dizer, Daniel viveu 650 anos antes de Jesus. Ele viveu no tempo do reinado do rei Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia. A Babilônia, ela representa um cenário de porneia, um cenário de idolatria. É um lugar onde Deus não estava. O que predominava neste reinado, através da vida do rei, era um orgulho muito grande que aquele povo tinha, porque era uma nação forte e poderosa. E esse rei, ele invadiu Jerusalém, ele foi a Jerusalém com seu grande exército, lá ele pegou e levou cativo muitos dos povos ali de Jerusalém, passou no templo também, e levou muitas coisas que era consagrada ao Senhor, levou para o seu reino, e lá ele depositou essas taças, esses troféus, esses utensílios, que eram de ouro, lá na sala de troféu do seu Deus, um Deus de D minúsculo. Isso fez o rei Nabucodonosor. Irmãos, o inimigo, ele trabalha na nossa vida somente através de uma brecha. Ele precisa de um ponto de apoio. Se ele não tem a brecha, se ele não tem o ponto de apoio, é ilegal a ação do inimigo. É importante nós sabermos isso, porque a nossa vida também está debaixo de um mundo espiritual, onde opera Deus e também opera demônios. Todos os seres espirituais, eles têm acesso à nossa vida, e é possível que a gente esteja passando por situações, vivendo situações onde o inimigo está escravizando, nos mantendo num lugar de cativeiro, aonde não é um lugar de Deus para nós. Mas muitas vezes, aqui no caso de Daniel, ele foi levado como cativo para a Babilônia, para aquele lugar, mas eu creio que o propósito de Deus era que através da vida de Daniel, o nome do Senhor fosse ali engrandecido, o nome do Senhor se tornasse conhecido por aquelas pessoas, por aquela nação. E foi por isso que ele foi levado ali para o reino da Babilônia, né? E junto com ele, irmãos, estava outras pessoas. E quando essas pessoas chegou lá, o rei mandou que se colocasse aqueles que eram filhos de reis, de família nobre, pessoas sábias, pessoas que fossem perfeitas, fossem cuidadas de uma forma diferenciada, para que 3 anos após esse cuidado, esses estudos que eles iriam estudar toda a cultura da Babilônia, fossem introduzidos à presença do rei e passassem a servir ali no palácio. E o rei mandou que desse uma alimentação do mesmo que o rei comia e bebia, que o rei pudesse, que eles também tivessem o mesmo acesso. Porém, Daniel disse: olha, eu não quero os manjares do rei, e falou lá para o guarda, para a pessoa que cuidava, disse: nos dê apenas legumes, nós só queremos legumes. Ele falou: não, se eu der legumes para vocês e o rei descobrir, ele manda me matar. Pois faça isso por alguns dias, e depois nos compare com outros, e depois você decide se continua ou não. E quando foi feita a comparação, os 3 que ficaram sobre o comando de Daniel, que não se contaminaram com os manjares do rei, por causa da idolatria, por causa do paganismo daquela cidade, por causa dos costumes, eles preferiram ficar de uma forma separada. E quando a gente fala de separação, irmãos, Deus, quando tem algo na minha vida ou na sua vida, Deus nos separa. Quantos entendem isso? Deus tira você de certos ambientes e coloca você num ambiente saudável,
um ambiente onde você não vai se contaminar, nem o diabo vai ter brecha. Eu me lembro uma vez, a Mirna, eu vou falar talvez um pouco mais da Mirna, mas ela fez um churrasquinho. Antigamente a gente falava churrasco, né? Hoje a gente fala um almoço, mas naquele tempo era churrasco. E aí o Marcinho, o filho dela, era bem pequenininho, e ele chegou e a coisa já estava andando, ele já foi pegando, foi comendo. Falou: rapaz, você não vai orar não? Ele falou: o dinheiro da minha mãe já é abençoado, ela ora pelo trabalho dela. Eu falei: poxa, moleque esperto, sabido. E eu me lembro que ele me deu essa resposta. Então isso está dentro do contexto. O trabalho da minha mãe já é abençoado e ela ora pelo trabalho dela. Quer dizer, já quebrou toda a maldade, toda a malignidade do inimigo. Assim nós devemos fazer. O que o rei aqui fez, o que esses 3 jovens fez foi isso: eu não quero me contaminar dentro desse lugar estranho. Eu prefiro me manter separado em santidade. E isso fez com que, irmãos, o Espírito Santo veio sobre eles e deu a eles uma sabedoria sobrenatural, de maneira que o Espírito do Deus Altíssimo estava sobre a vida de Daniel. E aí Deus começa a fazer um trabalhar, o rei começa a ter sonhos, e nesses sonhos ele começa a se perturbar, e quando ele se perturba, ele começa a buscar os prognósticos, os agoureiros, encantadores, tanto espírito de engano existente, e tem isso até hoje. Ele começa a buscar, mas ninguém dava revelação, porque a revelação era de algo que Deus estava trabalhando, e quando Deus está trabalhando, ele tem propósito, e aí Deus explica por que ele complicou. Muitas vezes a nossa situação está tão complicada, mas se você perguntar, o Senhor tem resposta para você. E talvez nesta noite o Senhor quer que você entenda que a sua luta faz parte do processo de Deus. Sem Deus agir na nossa vida, irmãos, não tem muito como nós já chegarmos. Essa semana que passou na minha terra, eu fiquei sabendo de um priminho, está com um problema muito sério de saúde, mas os pais, é pé na igreja, pé no mundo, eles não se definem direitinho. E eu falei para o José, eu falei: olha, o problema do seu filho não é nada difícil para Deus. Agora eu acho que isso aí é um anzol, é a forma que o Senhor está usando para puxar vocês, para vocês terem uma experiência com Deus. E ele pegou e falou: é verdade, porque agora a gente está orando mais. Eu falei: pois é, quando a gente ora, a gente se santifica, mas é em todo tempo, sejam alvas as nossas vestes, que a nossa vida seja em todo tempo uma vida consagrada e separada ao Senhor. E ele concordou comigo, e verdadeiramente, irmãos, no tempo da nossa luta, no tempo da nossa prova, é aí que nós tomamos passos de fé, tomamos atitudes de fé, e essas atitudes é o que muda o cenário. E o rei começa a ter ali diversas situações. Esses jovens são submetidos a provas, mas em todo o tempo, irmãos, eles não tiveram as suas vidas por valorosa. O Evangelho fala que aquele que estiver pensando que está ganhando a vida, está perdendo, e o que pensar que está perdendo, está ganhando. Com Deus não há perdas. Em todo tempo Deus transforma em bênção a nossa vida, porque é Ele quem nos enriquece. A bênção do Senhor, quando ela é sobre nós, você não tem como explicar, você só sabe que você chegou lá. A Bia acabou de falar aqui da questão da faculdade. Essa menina vai voar muito na vida, porque ela é organizada, ela sabe o que quer, ela confia no Senhor, ela se coloca diante de Deus, e aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Jamais, a Bíblia diz isso, e eu já como ancião posso dizer isso para vocês, porque na minha vida, assim como diz Salomão, fui novo, hoje eu já sou velho, e em todo o meu tempo eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu só vejo filho de crente abençoado, eu só vejo filho de crente próspero, filho de crente avançando. Eu não vejo, irmãos queridos, derrota somente na vida daqueles que dão brecha para o inimigo, mas se estiver com Deus, a vitória é certa, Deus sabe conduzir. Amém, amados? Quantos têm vivido isso aqui nessa noite? O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos livra. E esses jovens aqui, eles são submetidos à prova, porque toda vez que Nabucodonosor, ele tem um problema, ele manda chamar quem pode resolver o problema, e diz assim: se me der a resposta, eu vou
dar presente, eu vou colocar correntes de ouro, eu vou colocar braceletes, eu vou colocar sinetes, e vai governar junto comigo. Mas em contrapartida, se não tiver discernimento, eu despedaço todos. Eu acho até que é por isso que ele sempre pegava alguém e colocava em treinamento, porque aquela galera atuante já ia para o fio da espada, e vinha aí uma nova geração, e essa nova geração, se não fosse de Deus, aconteceria o mesmo. E essas coisas aconteceram, irmãos, e ali, aquele povo dentro da Babilônia, começou a ter questão com o povo judeu. Aqui eu começo a entrar onde eu quero chegar. Entrou um espírito de inveja, porque esse povo de Deus, que eram os judeus, os 3 jovens, eles buscavam ao Senhor, eles eram diferenciados, eles eram de confiança, eles tinham sobre ele um espírito por excelência que ninguém explica. E se você quer ter essa vitória que você precisa na sua vida, aprenda a ter essa cobertura espiritual, porque de Deus vem a inspiração, de Deus vem o dom, de Deus vem o talento, é o Senhor quem nos prospera. E esses meninos, por serem filhos de Deus, por serem judeus, eles começaram a avançar, eles começaram a dar resposta para o rei, e eles adquiriram posicionamento, graça, favor diante do rei, e aqueles outros eles só eram submetidos aos castigos. Isso fez com que eles fossem até o rei e criasse ali um decreto e falou: olha, rei, se alguém pedir qualquer coisa que não for para o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus aqui, então que seja jogado na cova dos leões. O rei, orgulhoso, vaidoso, achou que aquilo realmente iria enaltecê-lo, e ele recebeu esse espírito de orgulho e aceitou fazer um edito. E aí foram até a casa de Daniel, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela da sua casa voltada para a direção de Jerusalém, e 3 vezes ao dia Daniel orava ao Senhor. E eles foram lá e flagraram Daniel orando, e chegaram para o rei e disseram: olha, rei, Daniel estava orando, falando com o Deus dele, que não era o Senhor, então agora o Senhor tem que cumprir a sua palavra. O rei pega e falou: é verdade. E tentou por 1 semana inverter a situação e não conseguiu, porque havia uma assinatura no contrato. Aí Daniel foi jogado na cova dos leões, e o rei passou a noite perturbado, mas pela manhã ele foi lá e disse: Daniel, eu sei que o Deus a quem você serve te livrou dos leões. E Daniel: eis-me aqui, rei, verdadeiramente o anjo do Senhor me deu livramento, os leões não me feriram. Aí Daniel saiu daquela cova, e todos aqueles que armaram contra Daniel, eles e as suas famílias, foram lançados, e antes que caíssem no fundo da cova, os leões os estracelaram. E o rei reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus que tinha controle sobre todas as coisas. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ser submissos aos nossos senhores. Qualquer pessoa que for colocada como autoridade sobre a sua vida, seja fiel. Você carrega um legado de alguém que é fiel, que é Deus. Não importa, esse rei aqui, ele era um homem endemoniado, só que a obediência fazia com que eles fossem justos com esses senhores. Eles obedeciam em tudo, e quanto mais eles obedeciam, mais eles prosperavam. A bênção do Senhor, irmãos, ela não tem a ver com outras pessoas, ela tem a ver conosco. É de onde parte o princípio de vida, é que a bênção do Senhor vem. Não importa que lá fora querem te fazer o mal, que lá fora tramem contra você, porque o Senhor, Ele é da sua vida, Ele está vendo todas as coisas. Assim acontecia com esses jovens. E mais no outro episódio, mais na frente, o rei tem outro sonho, e os sonhos do rei estavam sempre revelando a sua grandeza, o seu poder. Mas só que aí o rei se perturbava, vinha se aconselhar com Daniel,
e Daniel novamente traduzia para ele aquilo que Deus estava fazendo. De forma que tudo que Daniel fazia, se levantava um povo contra o povo judeu. E a gente vê isso acontecendo aqui no livro de Daniel, são apenas 12 capítulos, você consegue fazer essa leitura lá na sua casa para você entender direitinho o contexto do que eu estou falando. E aqui vai falar, mas depois dessas lutas aí, vai falar como Daniel entrou em oração para interceder em favor do povo. Como Daniel se colocou em oração, não só em ações, mas também em intercessões. É necessário que o mundo veja em nós as qualidades que tem da nossa vida espiritual, de como que nós carregamos um legado de um Deus perfeito e fiel. Tem muitas pessoas que falam, eu sou crente, mas as obras deles são infrutuosas. Se somos verdadeiramente crentes, temos a imagem e semelhança do nosso Deus. Porque o Senhor nos fez novos. Aquelas ações de pecado não faz mais parte de nós, mas uma nova vida dentro de um novo contexto, nós vivemos essa novidade. E é isso que faz com que o justo brilha cada dia mais. E essa justiça, ela precisa brilhar lá nas trevas. Não adianta só querer brilhar dentro da igreja, tem que brilhar lá fora. Se você é bênção lá fora, muitos poderão te perseguir, se levantar contra você, mas o Senhor vai estar sempre trabalhando em seu favor, de maneiras que o sistema pode te reprovar, mas Deus está cumprindo com um propósito. E Daniel começa ali a interceder por essas pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, eu contra você, você contra mim. É algo muito maior, está em regiões celestiais. Então ali Daniel começa a interceder, começa a orar, começa a buscar. A resposta não vem, porém Daniel permanecia firme em oração. E depois de um determinado tempo, o anjo chega para Daniel e fala, olha, desde o momento em que você começou a buscar o príncipe da Pérsia, ele me impediu de chegar até você. Foi necessário que viesse anjo Miguel, que é o anjo da guerra, para militar em favor, para que eu chegasse até você, trazendo a resposta. Qual é a resposta que Daniel precisava, irmãos? A resposta que Daniel precisava era de que Deus tinha mistérios para se cumprir durante toda a geração, toda a humanidade. O plano de Deus não era somente com aquele povo, mas o plano de Deus se estendia, e através das provações da vida desse rei, o Senhor quis dizer e disse, sou eu que levanto reis e sou eu que abato, sou eu que faço, sou eu que realizo. O homem pensa que é ele que faz, mas não é, é Deus. A bênção do Senhor, ela passa por nós, amém? Nós somos o canal de bênção. Esses jovens aqui, Deus passava através deles e ia até a origem, até onde precisava. Hoje nós vivemos um contexto que o homem quer a glória, o homem quer a honra, o homem quer o reconhecimento. Então Deus passa pela minha vida, vai até você e de você para Deus. Não é passa pela minha vida, vai até você e você para mim. Eu não posso ser seu Deus, eu não posso ser reverenciado. A Bíblia nos ensina sim a termos honra uns pelos outros, mas o nosso acerto de conta é com o Senhor, é com Deus. Então para Deus é todas as honras, e o rei aqui, ele queria essas honras. E eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo, porque tem muitas pessoas com o espírito de narcisismo, um espírito de orgulho, que acha que ele é bom, que ele é o melhor, e que tudo ele faz, ele é o melhor. Saiba de uma coisa, Deus usa quem ele quer. Muitas vezes o Senhor usa pessoas
que você às vezes não dá nada por ele. Ele não tem aparência nenhuma. Ele é insignificante. A Bíblia fala disso. Aonde que estava Davi quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir? Ele nem presente estava. E o Senhor repreendeu o profeta. Eu não vejo conforme o coração. Eu não vejo com os olhos, eu vejo o coração. E isso é uma prova, irmãos, que nós não devemos julgar ninguém. E nem devemos achar que nós somos, porque quem é Deus. E tudo está no domínio e no controle do Senhor. E aí nós vemos que esses homens que se levantavam contra, cada vez que eles se levantavam, armavam lutas, armavam situações, mas o Senhor vinha com livramento. No livro de Esther, outro homem também se levanta contra o povo judeu. A forca que ele armou para os judeus, ele foi enforcado naquela forca. E então nasce aí uma briga, e essa briga não é porque o povo judeu é povo judeu, é porque o povo judeu é povo de Deus. É todas as nações contra o povo de Deus. E aí no cenário que nós vivemos hoje, aonde eu quero chegar, é que a gente vê esse cenário de guerra acontecendo. A gente está vendo o Irã, que é a antiga Pérsia, lutando contra Israel, e há uma preocupação deles desenvolverem uma bomba potente, e uma hora jogar essa bomba em Israel ou em qualquer outro lugar do mundo. E então por isso se levanta esse conflito, mas tem um propósito de destruição, que não nasceu agora. Por causa de petróleo. Petróleo pode ser a desculpa. É igual quando se morre do coração. Fulano de tal morreu, de quê? De infarto. Mas ele morreu porque era o tempo dele morrer. O infarto foi a desculpa. Foi apenas o caminho. Então hoje pode falar, é o petróleo. É as riquezas que tem no solo. Mas não é. No caso em especial, contra aquele povo de Deus ali, essa confusão que nasce por causa da presença de Deus. Em Mateus 24, Jesus fala das nossas perseguições, que nós seremos perseguidos, que nós seremos odiados, em que a gente realmente se vê nesse contexto, porque o mundo não nos cabe. Tem lugar que eu vou no mundo que eu fico bem quieto, bem calado, porque o meu discurso não é aprovado por eles. Eles não querem ouvir, e eu sei que com eles também eu não tenho nada para aprender. Então a gente, por questão de sabedoria, a gente fica em paz. Se Deus abrir a porta da palavra, a gente fala, a gente prega, a gente dá testemunho, mas o mundo nos odeia, porque odeia os princípios de Deus. O que está no mundo é inimigo de Deus. E aí você começa a olhar para esse cenário, aonde tramas são armadas contra o povo de Deus, mas o Senhor, Ele tem anjos para nos abençoar, para nos guardar e nos dar o livramento. E lá no caso da rainha Esther, Deus usa esta mulher, introduz ela dentro do reino, e ali ela fica sabendo de coisas, e aí ela intercede por esse povo, de forma que Deus vira o cativeiro, e aquela forca que Amã iria sofrer as consequências, ia colocar Mardoqueu, quem foi para a forca foi ele, e o Senhor foi exaltado. No final do livro de Daniel, nós vamos ver que Deus, Ele promete que vai vir um reino, que esse reino não terá fim. Esse reino, ele subsistirá eternamente. E a gente vê que hoje isso se cumpriu. Eu estava dizendo hoje que a gente que está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, e não presta atenção nos sinais que está acontecendo, e não crê, tem que ser muito raso espiritualmente. Porque para nós vivemos uma geração, uma era, em que os cumprimentos da palavra já aconteceu, e estão muito evidente tudo, quando você pega tudo e traz para o contexto do que diz a palavra, e você vê um sincronismo acontecendo.
e a gente ainda quer ficar fora dos planos de Deus, ainda pensa em sair da igreja, ainda pensa em sair da presença de Deus e ainda acha que o mundo é solução. Eu te afirmo que não é. O mundo é insensatez, é insensato quem pensa dessa forma, desta maneira. Porque os que permanecem no Senhor, eles renovam as suas forças diante da luta, diante da batalha. Às vezes, irmãos, eu sou atacado espiritualmente. Vem pensamentos, vem sensações, vem um peso que tem hora que eu tenho que repreender. Fala, sai de mim, em nome de Jesus, sai para lá, eu te repreendo, porque é puro inimigo. E aí quando você está passando por essas fases, faz um jejum, desce na oração, desce na madrugada 3 da manhã, e você vai ver como que as suas forças elas se renovam no Senhor, como a fadiga passa, como o renovo vem, como Deus te brota de novo. Parecia que você estava uma folha seca, mas aí vem uma força novamente. E o que a gente precisa, irmãos, é estar conectado com o Senhor. Quando a gente olha para a palavra e a gente vê esse cenário que a gente vive hoje, essa polarização que as pessoas chamam de direita e esquerda aqui no Brasil, estão colocando isso daí de forma romântica em cima de pessoas. Isso é para tirar o nosso foco do diabo. Porque não são pessoas, é o inimigo. Não são esse mundo, é o nosso Deus. Ele tem um plano maior. E o que Ele vai fazer, irmãos, nós não viveremos num reino dividido. Nós não viveremos num reino que perde batalha. Nós não viveremos num reino onde falta qualidade de vida. O Senhor tem o melhor para a sua igreja, para o seu povo. E quando a gente olha aqui para o cenário, eu consigo ver uma engrenagem das coisas se cumprindo. E aí eu olho e falo, eu estou no caminho certo. É assim, foi assim no passado, é assim até hoje. Deus não se deixa escarnecer. Aqueles que se levantam contra você, se levantam contra Deus. E os que se levantarem contra Deus, esses viverão dias separados de Deus. No livro de Daniel, lá no finalzinho, fala a mesma coisa, que aqueles que tiver o seu nome escrito no livro da vida, esses serão salvos. O que está lá em Apocalipse, está lá em Daniel. Apocalipse nem aconteceu ainda. E antes que Jesus viesse, 650 anos, Daniel já estava profetizando aqui, escrevendo. Percebe como que isso pode aferir a nossa vida, para que a gente permaneça no Senhor, para que a gente possa perseverar e chegar até o fim de uma forma aprovada. Quando eu vejo hoje, irmãos, eu tenho pesquisado um pouco sobre as ações do inimigo, porque a gente precisa conhecer o adversário. A gente vê reinos, potestades e principados. A Bíblia fala disso. E a gente não tem noção do quanto isso nos mantém num cativeiro. E só é cativo aquele que não acessa o sangue de Jesus. Porque muitos falam, eu creio em Jesus. Tá, Jesus é o Filho de Deus, mas há um sacrifício maior que saiu da sua costela, que é o sangue e água. A água é a palavra, sangue é o sacrifício. Tem pessoas que conhecem Jesus, mas não quer ter compromisso com Jesus. Para termos o nosso direito de romper o cativeiro que nos prende, irmãos, é a cruz. A cruz venceu o pecado, a cruz venceu o diabo. Através da cruz Jesus pisou a cabeça da serpente
E a transferência de autoridade, ela é chegada a nós, porque hoje nós temos esse acesso direto a Deus. Não temos mais o sacerdócio. Lá no Velho Testamento, só o sacerdote intercedia. Hoje, Jesus, ele abriu esse caminho para nós. E nós não precisamos mais ser cativo de nada. Você tem autoridade de sair de onde você está preso e vir para o lugar aonde o Senhor te chama, um lugar de vida abundante, um lugar de prosperidade, um lugar de bênção e de descanso. Hoje, a indústria farmacêutica, o que ela mais ganha são medicações para trabalhar no sentido psicológico das pessoas. É a própria droga. Onde muitos hoje estão cansados e fadigados. Onde muitos hoje perdem assim o seu descanso por causa das preocupações. E a Bíblia fala que cada dia é o seu mal. Você precisa de viver o hoje. O amanhã Deus está operando. Eu já vivi dias de muita dificuldade. Já estive em lutas que eu falei, eu quero ver como que Jesus vai me tirar dessa. Eu quero ver como é que isso vai terminar. Né, Luan? Quero ver como é que isso vai terminar. Irmãos, eu estou do outro lado cantando o hino da vitória. E tudo que eu passei, eu não me envergonho. Porque foi o poder de Deus que me aperfeiçoou. Se hoje temos testemunho para dar, experiência de vida, é essa transferência maior que nós podemos passar. Tem pessoas que estão pensando assim, pastor, põe a mão sobre mim. Não, irmãos, não é mão não. Atenta os seus ouvidos para aquilo que eu estou te falando, porque eu tenho vivido isso em nome de Jesus. Eu tenho pessoas de família, amigos de muitos anos, que acompanham a minha trajetória. Fica com o Senhor, confia nele, tudo vai passar. Por mais que o choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. É isso, Deus tem um novo amanhã. O diabo pode trazer um cenário muito difícil na sua mente, mas ele não tem poder contra a sua vida. Ele não pode te tocar. Certa ocasião eu estava trancado numa conferência, foram 10, 12 dias trancado numa chácara em estudo, só estudo e oração. E eu via toda hora a mensagem entrando no meu celular, mas era proibido olhar a mensagem e ligar celular. E quando eu saí, uma pessoa próxima da igreja, querendo muito falar comigo. E eu vim embora. No dia que eu cheguei em casa, eu tive que ir no Detran, no Shopping Interlagos, resolver um problema que estava super atrasado. E quando eu estou lá com a minha senha, quase chegando a minha vez, e estava demorando, essa pessoa me liga. E quando ela me liga, ela diz assim, você está esperando que aconteça comigo o que aconteceu com o seu sobrinho? Esse meu sobrinho se suicidou. E ela é vizinha dele. E eu imediatamente, ao receber essa mensagem dela, liguei para ela. O que está acontecendo? Ela falou, por que você não me atende? Eu falei, estou indo para aí agora. Esqueci a minha senha. Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Tem necessidade que primeiro o reino. E eu fui até lá e quando cheguei lá, ela disse, eu tive com um copo de soda e veneno de rato, misturei tudo para tomar e falei, vou acabar com tudo isso em 3 minutos. Quando eu me assentei no vaso, no banheiro, para tomar aquele preparado e acabar com tudo, me veio um pensamento, e a minha mãe, o que vai ser dela? Na idade que está, minha mãe vai suportar isso? E aí, eu tive força de jogar aquele preparado no vaso e dei descarga.
mas a minha vontade, a minha ânsia é tão grande de me matar, que eu não me garanto mais, eu não tenho mais certeza. E eu falei para ela: e por que você está desse jeito? Porque eu me comprometi em dívidas muito grandes, eu não posso pagar, e eu estou sendo ameaçada, eu preciso de dinheiro. Eu falei: você precisa de Jesus. Dinheiro é a parte menor da situação. Se você tiver Jesus, você tem tudo. E ali eu estendi minhas mãos sobre ela e orei, repreendendo o espírito do diabo que queria tirar a vida dela, que saísse da mente e do coração dela, que ela não tivesse mais esses pensamentos, que o ouvido dela fosse blindado contra qualquer coisa do inimigo, e que ela recebesse vida, que ela recebesse confiança, que ela recebesse fé, que o Senhor seria suficiente para ela. E ali ministrei ela, irmãos, e eu tive fé, eu descansei no Senhor. Falei: nada vai acontecer com ela. E ela foi para casa, eram 4 pessoas, motoqueiro direto na frente da casa dela, para matar ela, e ela está viva até hoje, para honra e glória do Senhor. Tempos depois, familiares dela soube da situação, aí foram até essas pessoas, intercedeu por ela, e a coisa se resolveu. O que eu quero dizer com esse testemunho, é que nenhuma unha da sua vida vai ficar no reino do maligno. Nenhuma, em nome de Jesus. Que você possa confiar no Senhor, que você possa entregar inteiramente, e não tem fornalha, não tem cova dos leões, não tem nenhuma situação que possa prevalecer contra a sua vida, apenas ameaças, mas o Senhor vai te dar livramento, o Senhor vai te tirar. E quando eu falo disso, eu falo por propriedade. Eu sei o que eu estou falando, eu sei sobre quem estou pregando, eu sei sobre o que o Senhor pode fazer em seu favor, e é com você mesmo, não é com outro. E você vai agradecer ao Senhor, porque o Senhor permitiu que você passasse por tais situações, mas lá na frente você vai ter testemunho para você dar. Não tem como você permanecer do mesmo jeito, porque o trabalhar, o processo de Deus está sempre nos levando para frente, e você hoje pode já se olhar como um vencedor. E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar porque a sua confiança precisa estar no Senhor. Talvez o inimigo fale tanto à sua mente, aos seus ouvidos, e você não tem força, você acha que é de você mesmo, e eu te afirmo, não é de você, não é. O adversário fala na sua mente, mas o que o Senhor diz para você, é que você é filho amado, você é filho cuidado, você tem um dono, você foi comprado, não com prata, você foi comprado com sangue, e você precisa hoje, permanecer no Senhor, amém? Se tem alguém aqui que precisa desta confiança, venha para frente. Não importa qual a sua dificuldade, não importa qual é o seu projeto, não importa o que possa estar te preocupando, te consumindo. E eu quero te dizer que Deus vai preparar todas as coisas, Ele vai se levantar e Ele vai agir no seu favor. E sobre o nome de Jesus, nós lançamos toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós, né? Não há de faltar provisão do Senhor para a sua vida, não há de faltar socorro de Deus no tempo da sua angústia, não há de faltar os cuidados do Senhor para aquelas coisas que você não está vendo. O Senhor, Ele é fiel em todo o tempo, no nome de Jesus, amém? Os que estiverem na situação de necessidade de oração, venha para frente. Quando o Senhor
Ele nos chama para ter um passo de fé. Ele não nos chama para um lugar onde Ele não esteja. Quando Ele nos chama é porque Ele já está lá. E não importa a causa, irmãos, não há nada impossível para Deus. Nada é difícil para Deus. O Senhor, Ele é fiel, em nome de Jesus. Os que não estiverem aqui na frente, mas levantem, estendam as suas mãos para cá e nos ajudem em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sobre o nome do seu Filho amado Jesus, meu Deus, nós estendemos as nossas mãos sobre os teus filhos, Pai. Nós os abençoamos de acordo com a tua palavra e sobre o nome de Jesus, Pai, sobre esta palavra que está sendo liberada nesta noite, meu Deus, eu coloco, Senhor, os teus filhos diante de ti e peço, meu Deus, que a tua bênção, a tua graça, a unção do teu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, Pai, o Espírito de excelência que está no Senhor, venha, Senhor, sobre estas vidas, Pai, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo, meu Deus, para eles, meu Deus querido, a alegria, Pai, de te servir. Meu Deus, muda e transforma, Pai, essas lutas em bênção. Transforma, meu Deus, o cativeiro, Pai, em lugar de testemunho para contigo, Senhor. Ó Deus querido e amado, da mesma forma que o Senhor tem um cuidado especial de nós, Pai. Cuida, Senhor, dos teus filhos, cuida da tua igreja. Senhor, eu repreendo agora as situações adversas, no nome poderoso de Jesus. Eu dou ordem agora para que cesse toda a confusão na mente e no coração. Eu repreendo em nome de Jesus todo o mal. Eu determino agora que haja liberdade, que haja alegria em nome de Jesus, que cativeiros sejam desfeitos, Senhor, que os teus anjos venham, Pai, e alcance, Senhor, a causa dessas pessoas, trazendo a eles, meu Deus, o livramento e alívio, Pai, sobre o nome de Jesus, Pai. Nós oramos e abençoamos e decretamos, Pai, a vitória da tua igreja, no nome poderoso de Jesus, Pai, e nada, Senhor, pode resistir, porque o Senhor levantou a tua igreja como autoridade, Pai, para que todo aquele que crê, Senhor, não pereça, mas que seja salvo, Pai, salvo de todas as situações, sobre o nome de Jesus, Pai. Eu abençoo cada um dos teus filhos, Pai. Te agradecemos, meu Deus, por esse culto de hoje. Te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Te louvamos e te engrandecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é. Senhor, leva a tua igreja em paz para casa. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Nos dê, Senhor, uma semana próspera, Senhor, uma semana de descanso. Senhor, abre portas para aqueles que precisam. Cura, Senhor, aqueles que estiverem enfermos. Guarda, Senhor, aqueles que precisam de livramento. Senhor, toma conta das nossas vidas, Pai. Nós entregamos tudo em tuas mãos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Que a graça do nosso Deus, o Pai, a doce comunhão do seu Filho amado Jesus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. A igreja diga amém.